Olá, bom dia meus irmãos e irmãs, bom dia meus amigos. Estamos começando mais um lindo e maravilhoso dia e que sejamos muito gratos a Deus por isso. Antes de mais nada, eu quero te desejar muita paz e muitas bênçãos na sua vida hoje e que seu dia seja 100% na presença do nosso Deus e Pai querido no céu, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma mensagem importante para você, uma mensagem da Bíblia. E como a Bíblia é a palavra de Deus, então eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Você que tem passado por tantos problemas e por causa disso você vive preocupado, se levanta bem cedo como agora, todas as manhãs e já está preocupado. Às vezes as preocupações são tantas que você nem dormiu direito de noite, não é, querido? Olha, todos, sem exceção, todos têm preocupações, todos nós. Mas uma coisa é você ter preocupação, outra coisa é você viver preocupado. Aí já é diferente, porque isso rouba a nossa paz. Viver preocupado nos impede de avançar na vida. E principalmente nos impede de fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de ler para você uma passagem na Bíblia que está aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Esse texto nos mostra que precisamos de paz, mas de uma paz que vem de Deus, porque é ela que vai proteger a nossa vida. Isaías 26, 3, lemos: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aqui diz que Deus vai guardar em perfeita paz aquele que tem um propósito firme, porque confia em Deus. Quando você confia em Deus, quando você está firme em Deus, você não é abalado. Quando vêm as lutas, as preocupações, as tempestades da vida, você continua firme, confiando sempre em Deus. E o resultado é que quando Deus vê sua confiança, Ele te recompensa, derramando uma paz que só Ele pode dar. Uma paz inexplicável. Uma paz que você não encontrará em nenhum outro lugar. Uma paz que nada, nem ninguém poderá te oferecer. E essa paz vem porque você está nas mãos dele. Você está dependente de Deus. E se você está nas mãos de Deus, então você poderá se sentir protegido e em paz, não é? Você fica em paz quando você está se alimentando da presença de Deus a cada dia. E por que no mundo as pessoas não têm essa paz? É simples, elas não têm paz porque não confiam em Deus. Elas não têm como um propósito na vida servir a Deus. Elas tomam as decisões que querem, do jeito que querem. Na verdade, a cada dia elas tomam uma decisão diferente. Elas agem por conta própria, elas vivem agindo de acordo com a maneira delas, não de acordo com a vontade de Deus. Confiar em Deus não é tão simples assim como muitos por aí pensam, achando que é só dizer, eu tenho fé, eu confio. Não, não é bem assim. Se queremos ter a paz de Deus, precisamos viver com Ele, na presença dEle. É essencial que tenhamos o propósito de servir a Deus. E servir a Deus é seguir de perto os passos de Cristo. Isso não pode ser uma mera credulidade. Deve ser, tem que ser um modo de vida. Se quisermos viver do nosso modo, tudo bem, temos essa escolha. Mas se quisermos ter a paz nesse mundo atribulado, se quisermos ter a paz de Deus, então precisamos viver do modo dele,
do modo como Ele quer que vivamos. Assim teremos a sua paz. A escolha é nossa, mas as consequências também. Olha, eu confesso que passei por muitos desafios, muitos desertos, foram muitas lutas, foram muitas lágrimas, eu confesso. Mas eu vejo que apesar de tudo, Deus me manteve em paz. Eu pude perceber que muitos caíram ao meu lado. E cair e levantar é normal. Muitos servos fiéis de Deus no passado passaram por isso. Caíram e se levantaram. Eu caí e também me levantei. Faz parte. Somos seres imperfeitos. E foi por isso que Cristo morreu por nós. Mas na minha trajetória, eu vi muitos sendo abalados na fé. Muitos desistindo, perdendo a fé. Alguns até deixaram de acreditar em Deus. E é muito triste isso. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Perderam a paz que só Deus pode nos dar. Eu agradeço a Deus por, apesar dos altos e baixos, eu estar aqui, por Deus me manter firme, não religioso, mas sim firme na fé. E graças a Deus eu estou aqui para te ajudar a manter essa fé, te encorajando com a palavra de Deus. Eu quero ler para você também uma outra passagem bíblica que está aqui em Mateus capítulo 13, onde encontramos a parábola do semeador. Jesus contou que um certo semeador saiu para semear e ele encontrou vários tipos de solo, vários tipos de terreno, mas somente um de 4 terrenos, só um produziu frutos. Mas nós vamos ver o versículo que fala sobre o terreno espinhoso, que é o que acontece com frequência na vida da maioria das pessoas. Pessoas que não conseguem absorver a semente da palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 22. O texto diz: Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Para entendermos essa ilustração de Jesus, precisamos entender o que é a semente e o que é o terreno ou o solo. A semente é a palavra de Deus e o solo, o terreno, é o nosso coração. Que tipo de terreno é o nosso coração? Um terreno bom ou um terreno cheio de espinhos? Em um solo bom, a semente cresce e dá frutos, mas num solo cheio de espinhos, a semente é sufocada. Esse terreno cheio de espinhos é o caso de uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. E então, essa semente não consegue crescer e dar frutos. É o caso daquela pessoa para quem você fala de Deus, a pessoa acha bonito, a pessoa gosta, mas de repente vem as preocupações da vida, vem as perseguições, vem as provações, ou então vem o intenso desejo de ficar rico, a ânsia e o amor demasiado pelos bens materiais, aquela vontade de conquistar o mundo. E a pessoa não se importa mais com as coisas espirituais e acaba por rejeitar a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, irmã, meu amigo, se você está vendo aí no seu terreno, no seu coração, muitos espinhos atrapalhando a sua vida, te impedindo de ter paz, de ver sua vida dando certo, de ver a palavra de Deus crescendo em sua vida e dando frutos, então eu te convido hoje a fazer uma reflexão sobre isso. Entregue a sua vida, os seus caminhos nas mãos de Deus. Pare de se preocupar com este mundo. Pare de ficar só vendo notícias ruins na TV, na internet. Pare de ficar focado em política, discutindo sobre política. Jesus nos ensinou a orar pelo reino de Deus, não foi? Ele nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino. Pedimos o reino de Deus, por quê? Porque os reinos deste mundo nunca conseguirão nos dar paz.
E é isso que estamos falando hoje, sobre termos paz. E essas coisas que citei, como a política, o desejo exagerado de enriquecer, assistir ou ouvir notícias ruins na TV e na internet, entre tantas outras coisas, nos tiram a paz. Então, querido, se você quer ter paz, a paz de Deus, conforme estamos considerando hoje, volte os seus olhos para Deus, porque é Ele que te sustenta. Esse mundo não nos dá garantia de nada. Não confie no homem, porque nenhum homem é capaz de ouvir e responder às suas orações. Confie em Deus, pois somente Ele poderá te socorrer em momentos de preocupações e provações. Agarre-se na palavra dEle, guarde-a no teu coração, coloque-a em prática, porque se você for somente um ouvinte da palavra, mas não colocar em prática, sua fé vai acabar, você vai se perder, porque você vai acabar ouvindo mais pessoas que não amam a Deus ou se concentrar nas coisas desse mundo, e isso vai acabar com a sua vida. E a paz de Deus, que tanto estamos falando hoje, estará longe de você. Para finalizar, eu gostaria de ler o último texto bíblico para você. Isaías, capítulo 64, versículo 4. O texto diz: Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Sim, querido, Deus está trabalhando a teu favor, se você continuar firme nele e firme em sua fé. Como lemos neste texto bíblico, Deus faz coisas em favor dos que confiam nele. E lembre-se também do texto que lemos no início desse vídeo. Vamos ler novamente? Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie sempre, querido. Não desista, nem desvie seus passos da presença de Deus. E assim, a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que te dê muita paz. Um bom dia para você.